Olá, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor, mais uma terça-feira e nós pensamos no devocional para esse dia, para essa manhã, o que é pecado, responder o que é pecado. Claro que a Bíblia nos mostra com muita clareza o que é pecado, mas precisamos estar ouvindo isso, precisamos aprender, compreender, ter isso na nossa mente bem guardado para que nós, de fato, sejamos cuidados por Deus com relação ao pecado. Nós entendamos na palavra aquilo que é contrário à santidade de Deus, e nós possamos tomar cuidado com as nossas próprias vidas como cristãos. E o que esse texto que eu vou ler hoje foi também a devocional que eu e Valéria fizemos esses dias, está no Catecismo Nova Cidade. Então, o que é pecado? Ele começa assim: pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que Ele requer em sua lei, ou o que Deus requer em sua lei, o que então resulta em nossa morte e na condenação eterna de toda a criação. E aqui é citado 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E aí tem um comentário de John Lynn sobre o pecado, e respondendo também o que é pecado. Preste bastante atenção, porque é bem profundo, e embora ele faça em poucas palavras, mas tem bastante profundidade. Ele diz assim: uma forma muito importante de entendermos o pecado é que se trata da rebeldia contra a lei de Deus. É não fazermos o que ele requer de nós, não vivermos conforme ele nos chamou para viver e assim não sermos em plenitude quem Deus nos criou para ser. Pecado é viver sem a referência de Deus, não o vendo como a realidade definidora de nossas vidas, em volta de quem toda a nossa vida tem de ser centrada, ou seja, em Deus. Quando não vivemos como se Deus fosse como Ele é, violamos a sua lei e todas as boas, amáveis e protetoras diretrizes que Ele nos deu para vivermos melhor e mais plenamente. E ele continua dizendo: penso nisso da seguinte forma: se você fosse caminhar por um penhasco dizendo, não preciso viver pela lei da gravidade, costumo seguir minhas próprias regras, estaria, por um lado, desobedecendo a uma regra e a um mandamento bem específico, ou seja, não caminhe pelo penhasco na direção do precipício. É uma regra natural. Por outro lado, também não estaria vivendo de acordo com a lei da gravidade. Estaria vivendo como se a gravidade não tivesse consequência ou importância em sua vida, porque quem caminha num penhasco está correndo o risco de cair do penhasco. E muitas vezes as pessoas desafiam a gravidade, ou seja, se você cair, você vai parar lá embaixo. Mas você não pode dizer que a lei da gravidade é arbitrária, que é injusto ter de obedecer ela. Jamais diríamos isso, pois entendemos que a gravidade é algo sob cuja referência nós vivemos. É claro que existem diretrizes a serem honradas e limites que devem ser reconhecidos por nós. Você sabe o resultado de se caminhar para um precipício e tentar quebrar a lei da gravidade: morte e desintegração, ou destruição. Quando não vivemos como se Deus fosse Deus, quando quebramos sua amorosa lei, quando falhamos em honrar quem Ele é, quando dizemos ou deixamos implícito por nossos atos que Ele não tem nenhuma consequência ou importância para nós nesta ou naquela parte de nossa vida, falhamos em ser plenamente quem Deus nos criou para ser. Isso é perigoso. E isto nos leva à destruição e à morte.
A segunda ilustração, além da do penhasco, pode ajudar também. Então, John Lynn continua dizendo: nosso sistema solar existe em harmonia somente quando todos os planetas orbitam em volta do mesmo centro, ou seja, o Sol. Se, porém, os planetas decidissem por conta própria sobre como fazer sua órbita, o que aconteceria? Morte e destruição. O sistema solar, conforme o conhecemos, se desmoronaria e desintegraria, pois os planetas não estariam orbitando em torno do centro correto. Não estariam vivendo tendo o Sol como referência. Portanto, tudo desmoronaria e seria destruído. Não viver tendo Deus como referência não apenas conduz à nossa morte e desintegração pessoal, é a razão pela qual todo o cosmos está sujeito à morte e destruição. Deus criou Adão e Eva para serem o cerne e o pináculo da criação. No entanto, quando eles pecaram, a desobediência em relação à amorosa lei de Deus teve implicação não somente sobre a vida de todo o cosmo. Paulo escreve que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6:23. O pecado leva à morte. No entanto, o Evangelho diz que Jesus Cristo experimentou a morte para que nós pudéssemos viver. De algum modo, ele foi dilacerado na cruz, espiritualmente desmontado, para que fôssemos feitos íntegros. Ele morreu pelo nosso pecado, para que nós vivêssemos. Experimentou a morte e a destruição. Pagou a pena por nossos pecados, para que não precisássemos pagar por eles, e nem teríamos como. Bom, nós vamos terminar lendo uma oração, mas faça dessa leitura de oração a sua oração. Fale com Deus sobre o pecado, fale com Deus sobre o seu pecado, confesse-o ao Senhor, peça perdão para que tenhamos uma vida íntegra diante do Senhor. A oração diz assim: Senhor do universo, todos os seus caminhos são bons. Seguimos os caminhos de morte quando seguimos nosso próprio rumo. Ajuda-nos a viver, ajuda-nos a ver o pecado como o veneno que ele é. Que tua lei, e não o espírito de rebeldia contra ela, dê à nossa mente e à nossa vida a tua forma. Amém. Deus abençoe você, meu querido irmão. Que Deus cuide da sua vida e que você possa falar com o Senhor, porque essa questão do pecado é algo muito sério. Foi a razão da queda, da destruição e de Deus preparar para nós um novo céu e uma nova terra. Mas antes disso, Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Então confesse-o ao Senhor. Ele é a melhor pessoa para ouvir sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos pecados. Deus abençoe grandemente a sua vida.